Bom, pessoal, dando continuidade às nossas aulas, nossa disciplina de gestão da produção e logística empresarial, vamos seguir no item ali processo de armazenagem. Então, olha só, após a mercadoria ser conferida e identificada, inicia-se o processo da alocação dos endereços para armazenar as mercadorias. O endereço, ele é o local onde uma ou mais mercadorias serão armazenadas, e já a alocação ela é um processo que busca definir qual o melhor endereço para armazenar as mercadorias, considerando a proximidade com o ping, setorização e demais regras que possam dar produtividade na separação das mercadorias. Então, o endereço ele é a parte física, né? é o local onde está aquele imóvel que vai servir como depósito e armazém, e a alocação é um processo de levar esse material até esse imóvel. Aquela palavra ping que consta ali, ela nada mais é do que um processo de separação e preparação para os pedidos, né? Uma preparação dos pedidos para que eles cheguem corretamente até o consumidor final, certo? Então, é o que significa esse termo aí. Já o processo de separação, ele envolve basicamente o planejamento e a execução da separação. Ele parece ser algo simples, mas é no planejamento que serão definidas quais mercadorias serão separadas, considerando diversas regras de separação. Então, a questão da separação, ela aparentemente é um processo simples, mas ela tem todo um planejamento, né? Então, requer toda uma execução bem feita para que não possa dar problema depois na parte da expedição. Que o processo de expedição, ela é a última etapa operacional da armazenagem e é responsável por conferir e despachar as mercadorias para a empresa responsável pelo transporte. Quando a empresa que opera a armazenagem não é responsável pelo transporte, a sua responsabilidade sobre mercadorias encerra-se no momento em que a mesma entrega à transportadora. Ou seja, se a empresa qual está vendendo os produtos, ela não tem transporte próprio, ou seja, ela terciariza esse processo de transporte, o processo de armazenagem encerra aí, no momento em que a empresa ela faz a expedição desse produto até a transportadora. Desse ponto até a entrega ao cliente final, é de responsabilidade da transportadora todo o restante do processo, certo? Então, agora falando um pouco sobre políticas de compras e estoques. Então, gestão de estoque, no contexto de uma indústria, normalmente se refere à gestão dos recursos materiais que pode ajudar a organização a gerar receita no futuro. O responsável por essa parte da gestão é o gerente de operações. Então, vamos a um exemplo aqui, ó. Uma loja de varejo que venda vários itens, como um supermercado ou uma loja de departamentos, como, por exemplo, ali, alimentos, embalados, mantimentos, roupas, itens eletrônicos. Não costuma armazenar todos os produtos na loja. Parte do estoque de produtos é mantido em um armazém ou depósito. Chamamos de inventário a soma dos produtos na loja e no armazém. Então, só para exemplificar, né, complementar esse exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, um supermercado, onde tu chega no supermercado, tu tem todos aqueles produtos na prateleira. E, claro, que, por exemplo, se tu compra lá 10 mil quilos de arroz, tu não vai colocar esses 10 mil quilos de arroz todo na prateleira, até porque vai faltar espaço para os demais produtos. Então, é colocado uma quantia X daquele produto, do arroz, e conforme for a sua saída, a sua venda, ele é reposto com a mercadoria que está guardada no armazém ou depósito junto ao mercado, que é onde existe aquele setor de reabastecimento, né? Então, o consumidor vai comprando os produtos da prateleira e alguém, né, um responsável dentro do mercado, vai colocando, repondo esses produtos nas prateleiras até para não deixar vazio. E aí, nesse modo, tem um controle de quanto que está saindo daquele produto e quando que precisa repor o seu estoque lá no armazém, tá? E as empresas que atuam como fabricantes, né, no caso as fábricas ou montadoras, que são voltadas para a produção de bens, dependem fortemente de um estoque bem gerenciado por uma série de razões. No final das contas, uma empresa que dependa de produção não pode sobreviver sem um bom sistema de gerenciamento de estoque. E aí, voltamos àquela questão que a gente já falou antes, né, de que esse profissional ele tem uma grande responsabilidade, porque
Falta a matéria-prima, ou seja, não tem mais a matéria-prima no estoque, ele é passível de uma produção ser interrompida por falta de material. E também se ele compra matéria-prima em excesso, a empresa vai estar desembolsando um valor muito alto, ou seja, aquele recurso vai estar parado e vai demorar a gerar o retorno. Então, existem softwares, sistemas aí que ajudam a esse profissional ter um controle. A gente vai ver mais adiante ali que tem um cálculo que fala que o sistema te dá uma média de saída e o tempo de produção. Então, para essa pessoa, para esse gerente no caso, ele ter uma ideia de quando que ele deve fazer as compras e repor o seu estoque. E aí falando um pouco dos sistemas de armazenagem, Então, a armazenagem ela está relacionada à guarda de muitos estoques de uma empresa. Portanto, para fazer armazenagem é preciso contar com uma estrutura física apropriada. Um depósito ou armazém que possua paredes, divisórias, pallets, que são aquelas caixinhas de madeira onde os produtos vão em cima, que a empilhadeira consegue movimentar mais fácil, cobertura, prateleiras, entre outros, Em uma gestão de estoque eficiente, os gestores precisam adotar formas de trabalho que ajudem e agilizem a execução dos processos. Para isso, existem os chamados sistemas de armazenagem, que compreendem métodos e ferramentas que visam facilitar a rotina e aprimorar resultados. Então, nesses sistemas de armazenagem, então vamos imaginar assim, nada mais é que um depósito, um espaço físico onde tem um depósito, que é guardado todas as mercadorias. Vamos pegar, por exemplo, esses atacadões que tem aí, que tem aqueles produtos de fácil acesso ao cliente ali embaixo, mas também vê que tem prateleiras altas que tem um grande estoque guardado em cima. Então ali tem as empilhadeiras que baixam aquela mercadoria para repor, para os clientes terem um acesso ali. E isso, dentro dessa parte da armazenagem, existem muitos sistemas, muitos softwares que ajudam a desenvolver com mais eficiência a questão da armazenagem. E também agora falando um pouco do centro de distribuição, que é um espaço para armazenar mercadorias destinado ao recebimento, à separação e ao envio de produtos. Essa é a melhor definição para um centro de distribuição. O CD, também como é conhecido, tem por objetivo principal garantir a agilidade na entrega do produto no local e momento certo, colaborando para que a empresa proporcione ao cliente uma boa experiência de compra. Mas para isso é importante que ela esteja bem localizada, localizado próximos a rodovias, vias expressas e modais de transporte. Fundamental para a organização dos processos logísticos, o centro de distribuição facilita a gestão do estoque na distribuição e atividades afins. Entre as vantagens desse tipo de estrutura, a redução de custos é apontada como a principal, porque facilita o acesso a pontos de vendas e de todos os portos, agilizando a entrega e saída de produtos, especialmente com os curto prazo de validade, cujo período para comercialização costuma ser bem pequeno. Nos centros de distribuição, as mercadorias chegam de diversos fornecedores e em grandes quantidades. Após a armazenagem, a distribuição é realizada de forma fracionada e em quantidades menores. Não é sem motivo que os centros de distribuições assumiram importância mais estratégia na hora de levar os produtos de uma empresa ao mercado. Então, a questão do centro de distribuição, isso aqui várias empresas hoje utilizam esse método, Algumas redes de supermercado têm um centro de distribuição, onde consegue fazer uma compra em maior volume, em maior quantidade, conseguindo preço nessa compra e aí faz uma distribuição para suas demais filiais. Também as empresas que atuam hoje no e-commerce, que é a venda virtual, ou seja, a venda pela internet. Nós temos aí empresas como Centauro, Netshoes aí, que trabalham, por exemplo, no segmento de roupas, segmento de calçados, que elas possuem alguns centros de distribuição, fazem a venda pela internet, como a gente já falou também na questão de pontos estratégicos, onde eles conseguem distribuir de uma forma mais eficiente até o consumidor final. Então, o centro de distribuição surgiu há pouco tempo, não é um modo muito antigo, para facilitar
esse processo das empresas e até mesmo na questão da redução de custos, né? A gente já bateu muito nessa tecla dessa questão da redução de custos, que as empresas buscam cada vez mais aumentar o seu lucro de uma forma que não tente aumentar o lucro só com um preço mais alto, então com a redução de custo. Então a gente sabe que a concorrência cada vez é maior, então se tu não tiver preço, tu não está participando do mercado, ou seja, tu não tem competitividade no mercado. Então a forma que tu tem, que essas empresas têm de obter um lucro maior é reduzindo o seu custo, que vai deixar uma margem de lucro um pouco maior, certo? Seguindo então ali nós temos a montagem de cargas, né? Então algumas formas de como funciona o centro de distribuição. De forma simples, a distribuição de cargas em um determinado veículo é um elemento de extrema importância. Apesar de ser uma função relativamente simples, é também uma atividade imprescindível quando existe uma busca por otimizar as entregas de cargas. Então, as empresas também trabalham de uma forma organizada e planejada a questão da montagem das cargas, para que seja feita uma distribuição de uma forma melhor. Então, por exemplo, um caminhão que está saindo de Porto Alegre vai trazer encomendas até Santiago. Então, ele vai fazer várias paradas até chegar ao município de Santiago. Então, uma organização de cargas, né, colocar no fundo do caminhão, por exemplo, carregar primeiro as encomendas que vão chegar por último, né, e colocar por último aquela encomenda que vai ser descarregada por primeiro, para facilitar esse processo, né, para que a empresa possa ganhar tempo, cumprir aqueles horários. Normalmente, para essa função, existem softwares que auxiliam tanto as transportadoras quanto os embarcadores. O sistema tem como uma das suas funcionalidades essa ferramenta, que de forma prática e ágil consegue analisar e definir a melhor carga para o melhor veículo com o melhor motorista. Então hoje as empresas investem muito na questão de softwares. Então software, sistemas, ele não é custo, e sim um investimento que a empresa faz para poder melhorar esses processos e ganhar tempo. E aquela velha máxima, né? O tempo, ele é dinheiro, principalmente para essa questão de logística, certo? O que é um sistema de logística completo sugere o melhor conjunto para realizar determinadas viagens, levando em conta as características do produto a ser transportado, faturamento do veículo, jornada de trabalho. Então o sistema, ele vai, conforme for realizados os pedidos, os sistemas vão organizando essa distribuição das mercadorias dentro do veículo, sendo que no sistema ele vai gerar quais produtos tu deve carregar e vai te dar a rota ali, né, que nós vamos ver depois ali. A questão da rota, o itinerário que esses veículos vão fazer. A montagem de cargas e o seu planejamento são itens importantes para a agilidade nos processos de entrega e principalmente para que as encomendas cheguem aos clientes de forma correta, sempre visando reduzir o custo para a empresa. Então é isso que a gente vem falando, a questão do custo, tá? E a partir desse momento entra a questão da roteirização e o rastreamento de cargas, tá? A roteirização sempre esteve presente nas estratégias de qualquer empresa que tem uma operação de entregas, coletas ou serviços. No entanto, o que muda hoje é que a tecnologia chegou para ajudar, tornando essa tarefa cada vez mais automatizada e inteligente. A roteirização se tornou muito mais do que uma ferramenta para definir o caminho mais curto das entregas das empresas. Em suma, os algoritmos atuais levam em consideração uma diversa gama de variáveis. Isso impacta diretamente na melhora dos custos da utilização das frotas e na redução dos horários de trabalho, produzindo uma experiência que sua marca pode trazer ao seu cliente final. Com isso, define-se roteirização logística como processo matemático que calcula itinerários eficientes baseados em regras, restrições e exceções que irão proporcionar melhor prazo, redução dos custos logísticos e clientes mais satisfeitos. Então a questão dessa roteirização, como a gente estava falando ali, é a questão que o software, o sistema, ele vai fazer esse trabalho, ele vai te dar o melhor caminho, o melhor horário, a melhor forma que tu tem de fazer aquela entrega ao teu cliente. Então voltando, repetindo o que a gente falou antes, ali, a questão do investimento. As empresas hoje que investem nesse software ganham dinheiro
porque acabam reduzindo custos, né? E o segundo ponto principal é tornando os clientes cada vez mais satisfeitos, tá? Roteirização, então basicamente seria isso aí, né? Que é a questão ele vai calcular certinho o itinerário, ou seja, vai calcular certinho as rotas, baseado nas regras, algumas restrições, que vai trazer de forma eficiente o menor custo para a empresa e manter clientes mais satisfeitos. Já o rastreamento de cargas, ele é utilizado pelas empresas de transporte para obter informações detalhadas de todas as etapas do percurso da mercadoria até a sua entrega. O acompanhamento pode ser realizado por meio de mensagens, não SMS, e-mail ou site, tanto pela empresa transportadora quanto pelos clientes. Então, o rastreamento é aquela forma que a gente tem, né, por exemplo, quando a gente faz uma compra pela internet, conseguir acompanhar a vinda desse nosso produto, né? Então, algumas empresas disponibilizam um site, algumas já têm aplicativos, outros estão enviando mensagens por e-mail, até por SMS, enfim, tu tem vários canais hoje que tu pode acessar a tua compra. Então, tu ganha um número de rastreamento e coloca, teu objeto saiu da loja, está na transportadora, a transportadora ela já largou no centro de distribuição em Porto Alegre, depois de Porto Alegre vem para o centro de distribuição de Santa Maria, por exemplo, até chegar na tua casa, certo? E aí, como que funciona a questão da distribuição física de mercadorias? Então, ela se dá a partir do momento em que esses estão prontos para saírem do local onde estão armazenados, que tem ponto de partida no ato do processamento dos pedidos dos clientes, tendo a sua finalização ao chegar ao consumidor final. Então, a distribuição física da mercadoria nada mais é do que daquele período do pedido até a entrega ao consumidor final, tá? Então, se resume assim a questão da distribuição física das mercadorias. Já a expedição, ela tem como objetivo atender as demandas das unidades administrativas requisitantes, fornecendo os materiais requisitados que estão armazenados de forma eficiente, visando atender adequadamente os pedidos das unidades de acordo com o que foi realmente solicitado e em um tempo hábil. É uma atividade dentro da armazenagem que se realiza depois do produto acabado ser vendido e devidamente embalado, deixando esse produto preparado para seu envio ao cliente. Então, a questão da distribuição física da mercadoria, a gente pode mensurar ela de uma forma assim, na questão da distribuição. Nós compramos, mais voltado à pessoa física. Quando a pessoa física, né, faz uma compra direta na internet, tu fez o pedido e esse pedido ele vai ser feito direto ao consumidor final. Já na parte da expedição, ela já está mais ligada a centros de distribuições, por exemplo, alguma rede de supermercado, que ela se reporta a esse centro de distribuição para repor suas mercadorias. Então, ela está voltada mais a uma questão de uma empresa que detém algumas filiais, tá? Então, por exemplo, eu estou com o meu produto X, está chegando no limite do estoque, então eu faço um pedido para ser expedido mais material, mais produto desse que eu estou precisando para repor o meu estoque, tá? Então, mais ou menos, essa seria a ideia. E aí, falando um pouco do estoque mínimo e o custo da armazenagem. Então, o estoque mínimo, ele é a quantidade mínima de produtos que devem ser mantidos pela empresa até o momento de solicitar uma nova compra do fornecedor. O cálculo deve ser feito com a seguinte forma. Então, qual a fórmula que eles usam para calcular essa questão do estoque mínimo? Ele é bem simples. É feito um cálculo onde é pego o consumo médio diário, tá? Por exemplo, qual a média de consumo diário do produto X e qual o tempo de reposição, ou seja, quantos dias esse produto vai chegar do fornecedor até a minha empresa. Olha, demora 10 dias, tá? Então, por exemplo, e aí eu tenho meu consumo médio, então eu consigo mensurar quanto de estoque eu tenho para atender esses 10 dias, por exemplo, do pedido que eu vou fazer até a entrega dentro do meu estabelecimento. Entendido? Então, tudo é questão de sistema. Tem que ter um controle bem a fundo de todo e qualquer produto. Tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo que nós estávamos falando do arroz.
o arroz ele sai em média 1.000 quilos por dia no nosso supermercado, tá? Então eu tenho uma média diária do que sai esse produto. E eu tenho que saber quanto tempo eu consigo colocar esse produto de novo na minha empresa, para eu poder saber quando que eu tenho que comprar para nunca deixar esse produto faltar nas prateleiras, certo? Para realizar esse cálculo de forma precisa, é necessário já possuir duas informações, né, que a gente estava falando. A média de produtos vendidos por dia, então eu tenho como saber isso, que hoje todos os supermercados, todas as farmácias, empresas de autopeças, enfim, praticamente todas as empresas trabalham com sistemas informatizados, com softwares que te dão diversos relatórios. E dentro desses relatórios, ele tem um relatório de estoque que vai te fornecer essa informação de que produto X ele tem uma média de venda de tantas unidades por dia, né? E o prazo de entrega tu tem direto com o teu fornecedor, né? Por exemplo, eu compro num fornecedor de outro estado, eu sei que o tempo vai demorar um pouco mais. Se eu comprar num fornecedor daquele estado, o tempo pode ser menor, mas aí tudo vai da questão da negociação, vai da questão de saber qual o mais vantajoso para mim comprar. Se o fornecedor de fora ele é mais barato e compensa eu comprar de fora, eu sei que vai demorar um pouco mais, então eu tenho que estar mais ligado nessa questão do meu estoque para não deixar faltar esse produto, beleza? Então, calcular o estoque mínimo ele é essencial para se ter uma ferramenta de apoio aos empresários, tanto na gestão de estoque quanto no controle financeiro de seus negócios. Este é um conceito de extrema importância para evitar a ruptura de estoque e manter uma quantidade de estoque que seja capaz de suportar a demanda. Então, para resumir essa parte, né, o estoque mínimo ele é essencial porque tu consegue manter, tu tem aquela gestão do teu estoque, tanto para esse produto não faltar, né, que ele possa atender a demanda sem que o mesmo falte, e também tu consiga manter a empresa em controle financeiro, porque se tu fizer uma gestão errada, como a gente já falou, de comprar em excesso, tu vai tirar dinheiro do caixa da empresa para deixar parado dentro de um armazém ou de no galpão, no depósito, e aí sendo que aquele giro daquele produto ele é mais lento que os demais. Então tu tem que saber o que tu vende mais, o que tu vende menos, para te ter esse balanço aí de quantas unidades tu deve ter em estoque de cada um. E aí nós partimos para a questão do custo da armazenagem, né? Pode se resumir como custo da armazenagem como todo o valor gasto com o produto ou matéria-prima a partir do momento que ele é armazenado no estoque. Então, desde o momento que eu coloquei o produto dentro do armazém, né, ele já começa a ter um custo, né? O custo do funcionário que trouxe ele, o custo do aluguel, se for um imóvel alugado, o custo da luz, enfim, todos os custos que gera naquele armazém, ele deve ser alocado a esse produto, tá? Então, cada mercadoria tem as suas peculiaridades e, por essa razão, algumas são mais onerosas do que outras. Vamos a um exemplo. Então, quando falamos do armazenamento de produtos perecíveis, como frutas ou até mesmo carnes, é preciso levar em consideração itens como a temperatura do armazém, a forma de armazenamento e até mesmo perdas e roubos decorrentes de diversos fatores. Então, o que esse exemplo traz para nós aqui? Se nós trabalhamos com um armazém que a gente recebe ali para produtos como frutas e carnes. As frutas a gente sabe que ela tem uma vida útil, né? Ela tem pouco tempo de validade, digamos assim, porque ela estraga dependendo da temperatura, estraga fácil. Então ela deve ficar num ambiente mais refrescado, né? com refrigeração. E carnes, por exemplo, ela tem que ter uma câmara fria para poder ser armazenada para não estragar. O que acontece isso? Isso vai acabar elevando o custo da armazenagem. Então esse custo ele vai refletir ao consumidor final. Então vem a questão do estoque também, né? do controlar o estoque. Por exemplo, no supermercado eu tenho câmera fria e não adianta eu encher de carne, sendo que eu vendo uma quantidade menor do que aquilo que eu esperava. Ou seja, então eu não posso pegar e encher minha câmera fria de carne, sendo que eu vendo
poucos quilos de carne por dia. Então eu tenho que manter algo suficiente para que eu baixe meu custo, né, naquela câmara fria, por exemplo, e que eu consiga ter aquela rotatividade, né. Questão de frutas. Frutas é um alimento que dependendo da fruta ela vai estragar mais rápido, então não adianta eu comprar uma quantidade grande de certo tipo de fruta sabendo que eu vou ter aquela questão da perda, né. Então ela estragando, tu vai ter que botar fora, e isso acaba acarretando um prejuízo para a tua empresa. Então o cálculo de custo da armazenagem ele muda conforme a quantidade de variáveis de acordo com a complexidade de armazenamento do produto em questão, tá? Bom, pessoal, aqui nesse momento a gente encerra a parte do conteúdo, tá? Que a gente estava trabalhando nessa disciplina. Só lembrando que todo esse material ele está disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, naquele bolígrafo, tá? A gente fez aqui, trouxe alguns tópicos para poder conversar sobre cada um desses aí, ok? Faça um bom estudo e até mais.